Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal da live. Bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa do caminho. Meu nome é Eva, para quem não me conhece, eu vou dar os recadinhos de hoje à noite. Tá? Horário de atendimento na nossa casa, todas as terças e quintas, 20 horas, sextas, 14, domingo, 2 horários, 9 e 10 e meia. Sábado nós temos a evangelização infantil. Quem tiver filhos, sobrinhos, agregados, traga-os. Eles vão ser apresentados a Jesus. Olha que coisa boa. Pensou? Se para nós que já já conhecemos Jesus, já vamos dizer assim, numa idade mais avançada, quem dirá para eles, conhecer Jesus desde o princípio, Fica aqui o convite, não precisa agendar, é só chegar, não precisa ser espírita. Se quiser vir, conhecer o Jesus, não quiser vir, tá tudo bem. Tá? O importante é que eles conheçam realmente quem é Jesus. Tá bom? Nós, desde já, agradecemos todas as doações que a gente já recebe, tanto para a nossa cesta básica, que a gente atende uma quantidade de família, como o nosso bazar, que é através dessas doações que a gente consegue manter a nossa casinha aberta, pagando aluguel, água, luz, enfim, E no domingo que vem, no dia 29 agora, nós vamos ter o nosso grande pechinchão. São peças que serão vendidas a R$1. Então, quem puder divulgar, pessoal, principalmente as pessoas que têm brechó, ou mesmo que levam para o interior, ou mesmo que queiram adquirir mesmo para o dia a dia, para doar, como a gente tem visto tanta campanha, São peças boas que vão ser vendidas a R$1. Então, aquela blusinha para a gente deixar dentro do carro, para aquele, aquela pessoinha que passa na rua e pede, vamos ajudar. E ajuda a casa também, que aí a gente consegue cada vez mais melhorar, dar mais conforto para vocês, tá bom? Nós também temos a cesta básica, quem também puder nos ajudar, nós atendemos uma quantidade boa de famílias que depende única e exclusivamente da gente. Então, se tiver um quilinho de alimento lá naquele cantinho lá, que nem agora, final do mês, sempre sobra, Graças a Deus, E pra gente sobra. Então, ao invés da gente comprar no mês que vem, para suprir a quantidade do mês, vamos trazer ele aqui e vamos doar para o nosso irmão, Que a gente sabe, quando a gente doa, a gente é imensamente abençoado. Ok? A pergunta que não quer calar. Evangelho no lar. Dedinhos? Opa! Fico feliz, gente. Parabéns. Isso aí, ó. Já falei pra você, aquele combinado. Se o papai não fizer, avisa. Tá bom? Isso aí. Gente, quem não o faz, a gente brinca, mas o evangelho é de extrema importância, tá? É aquela nossa chave que a gente tranca fisicamente, o evangelho é a nossa chave espiritual. E eu brinco, quem não o faz, faz um mês. Não precisa nem um mês, 2 semanas. Depois vamos conversar. Eu garanto que vai ficar muito melhor o ambiente da casa. Muitas vezes a gente não sabe o que acontece, o porquê que o cachorro está doente, o gatinho que foge, amiga? O gatinho que foge, a gente não entende, sabe? Discussões que a gente não entende por quê. E muitas das vezes são nossos irmãozinhos menos evoluídos que estão lá, assoprando nos nossos ouvidos, Vai lá, briga com ele, briga com o marido, chuta o gato, bate no cachorro. E aí forma aquele caos. E quando a gente faz o evangelho, esses irmãozinhos não têm como nos chegar em casa. Eles ficam para fora, eles não têm como entrar. Ah, isso é uma prática espírita? Não. Isso aí Jesus já fez lá, o primeiro evangelho foi feito lá na casa de Pedro. Então não é uma prática espírita, é uma prática de Jesus. Não sei fazer evangelho. Nós temos folhetos, não tem nenhum aqui para
constar. Mas nós temos folhetos explicativos, onde a gente consegue, seguindo passo a passo, tranquilamente fazer o Evangelho. Mesmo assim, eu não consigo. Tudo bem. Contacta qualquer um de nós vamos ter o imenso prazer de ajudar. A gente empresta Evangelho, doa, tem para vender. Para vocês terem a noção de quanto que é importante o Evangelho. Tá? Mesmo assim, não conseguem fazer, vamos fazer uma chamada de vídeo. Hoje em dia, vamos usar a tecnologia, né? E a gente faz uma chamada de vídeo e a gente tranquilamente consegue fazer com vocês. Tá bom? Pessoal da live, aguinha, tá? O pessoal aqui já trouxe a aguinha deles. Corre lá, já pega a água pra gente fazer a fluidificação mais tarde. Tá bom? Eles fizeram os recados. Você faz a oração, recados. Então, nesse instante, nós vamos desenvolver com muito amor a minha querida amiga Renata, que vai fazer por nós a palestra de hoje e a nossa oração para iniciarmos os trabalhos. Vamos desenvolvê-la com muito amor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos oficialmente bem-vindos. Eu vou pedir nesse instante para quem se sentir à vontade de fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, Criador, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos mentores espirituais dessa casa, Dr. José Maurício, aos nossos mentores em particular, que nos guiaram até aqui, e vamos agradecendo por essa bendita oportunidade que temos de aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre as boas práticas morais para termos uma vida melhor. Vamos pedindo que os mentores espirituais, os médicos da espiritualidade, os socorristas, que eles possam estar conosco nesse instante, nos auxiliando com o entendimento da lição, nos auxiliando no atendimento às nossas enfermidades, às nossas angústias, e que na noite de hoje, durante o Evangelho, durante esse estudo, possamos receber aquilo que viemos buscar, o alívio para o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Hoje aqui a gente vai trabalhar com o bichinho junto, valendo. Esse tempo é maluco, né? Deixa a gente maluco. Todo mundo com Uma pergunta, quem trouxe a garrafinha de água tem que ficar ali ou pode ficar? tanto faz. Tá. O pessoal põe aqui só para ficar mais à vontade aí sentado, mas estando aqui dentro do salão tá valendo, né? Obrigada. E quem tá em casa também pode pôr aí. Às vezes o pessoal assiste da live de casa, os espíritos não têm fronteira, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Não pode ficar tranquilo. Bom, pessoal, a gente tem estudado de forma sequencial esse livro, né? Palavras de Vida Eterna. Então, se vocês voltarem no Facebook da casa, no canal do YouTube da casa, tem todas as lições até a 118, porque hoje nós vamos fazer a 119. Então, dá para ver todas as lições lá de forma online. Esse livro faz parte da coleção Fonte Viva, sempre gosto de ressaltar aqui. E como é que ele funciona, né? Tem um trechinho do Evangelho do Novo Testamento e o Emmanuel traz a explicação para nós desse trechinho. Então ajuda muito no entendimento da Bíblia, né? Do Novo Testamento. A gente entende que é difícil, mas não é porque que é difícil que a gente não tem que estudar. Então, o Evangelho, o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os livros aí que a gente tem da doutrina, são todas ferramentas e instrumentos para a gente se fortalecer, para a gente ser melhor. Né? A gente tem que fazer bom uso deles. E muitas vezes a gente não faz, né? A gente faz bom uso, muitas vezes, do TikTok e fica deixa pra lá o Evangelho, né? A gente entende que faz parte da vida moderna, o celular, as redes sociais, tem bastante coisa boa também nas redes sociais, mas a gente não pode deixar de lado os estudos. Então, hoje nós já estamos aqui, vou dizer assim, um passinho na frente daqueles que não têm interesse em conhecer um pouquinho mais. E nos ajuda tanto, né? Antes de eu começar a ler aqui a lição, fazer uma observação assim. Oi, boa noite, seja bem-vindo. Muita gente, principalmente quando procura uma casa espírita, quer saber qual que é a minha missão.
falar com um mentor espiritual. Se tiver a oportunidade de falar com o mentor, o que você quer perguntar? A maioria das pessoas que a gente questiona, tá lá e quer saber qual que é a minha missão. O que eu vim fazer aqui na Terra, né? E a missão de todo mundo, gente, é a mesma. É se melhorar enquanto pessoa. É seguir o exemplo de Jesus. Então, seguindo essa, tendo essa no coração, as outras todas vêm de carona, vamos dizer assim, tá? Então, a gente não precisa ter essa preocupação do que exatamente eu vim fazer aqui. Eu tenho que ter a preocupação de saber que o que eu vim fazer aqui, principalmente, é aprender sobre o amor, é aprender as leis morais, é ser um ser humano melhor. A partir daí, o resto é lucro, né? E a lição de hoje, ela fala assim, ó, nos problemas da posse. Então, essa lição vai falar do possuir mesmo, do material. E tá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, o versículo 7. Ele fala assim, ó, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Isso daí é uma verdade verdadeira, né? Verdade mentirosa é ruim, né, gente? Mas é uma verdade. A gente chega com o que aqui? Nada. Nada. Com o que a gente vai embora? Com menos ainda, né? Não vai com nada material. Então, tudo que a gente traz e tudo que a gente leva para o plano espiritual são as nossas conquistas morais. É tudo aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, as nossas ações. Tá? Essa lição, ela é uma lição que às vezes pode dar uma interpretação do tipo, então eu tenho que pegar tudo minhas coisas e viver igual um mendigo. Então vou ter só uma muda de roupa, né? E só essa é a vida que Jesus quer para nós. Isso que é o certo. Isso na verdade é um exagero, né, pessoal? O que Jesus e a espiritualidade espera de nós? Que nós façamos bom uso dos bens materiais que nos são permitidos ter e que quando acabe o tempo de usar essas coisas que a gente tem tudo aqui emprestada, que a gente vá, né? Vá tranquilo, missão cumprida. E hoje o pessoal a gente estava vendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na abertura, abandonar, não deixar para trás pai e mãe, né? Tem uma parte do Evangelho que ele fala, larga tudo, deixa para trás pai e mãe. Ele meio que está querendo dizer isso, né? Está querendo, no sentido literal da palavra, assim, da gente virar as costas para o pai e mãe da gente, para a família da gente. Mas ele está querendo dizer que o amor, que a evolução nossa moral é mais importante que tudo, né? Então não adianta eu supervalorizar os bens materiais e não valorizar quem está dentro da minha casa, não valorizar o meu irmão que está precisando de um apoio, né? Muitas vezes aquela pessoa está precisando da gente, não é nem de nada material, às vezes só quer ser ouvida, às vezes só quer um abraço, né? Vamos ver depois no final, que se der tempo, conto uma historinha para vocês de abraço. Então a lição começa assim. Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam pela sombra coagulada em torno do coração. Então não adianta a gente achar que a felicidade está no ter, né? Porque não está. É claro que ter as coisas traz para nós determinados confortos, né, pessoal? Você tá com dor e ter dinheiro para comprar um remédio e aliviar a dor é muito bacana, né? É maravilhoso. Você tá com frio, ter uma blusa para se aquecer, ter um teto para se acobertar, né, da chuva, enfim. Tudo isso traz conforto, é muito bom. Mas não está no acúmulo dessas coisas a nossa felicidade. Um dos livros do Robson Pinheiro, que conta a história de uma modelo que ela era muito infeliz com a aparência dela, né? E assim, ela já era modelo, então feia ela não era, né, pessoal? E aí ela tinha tanto isso, essa coisa da beleza, de ter a beleza, que ela só ia ser feliz com a beleza, que ela foi até conseguir fazer cirurgia plástica. Só que na cirurgia acabou desencarnando. O que aconteceu com o espírito dela? Tormenta pura, né? Então, quando ela desencarnou, ela ficou muito tempo ali do lado dos despojos dela,
Porque na cabeça dela, na mente dela, você ia ser feliz a partir do momento que ela fizesse aquela bendita cirurgia plástica. E aí, quando ela desencarnou, acabou, né? Não deu tempo. Então, a gente nunca deve apoiar coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa realizar, que a gente precisa melhorar, até a gente ter determinada coisa. Então, só vou ser feliz na hora que eu tiver uma casa com 5 quartos. Eu só vou ser feliz na hora que eu tiver 5 guarda-roupas de roupa. Né? Tipo, uma amiga minha que um dia eu falei pra ela, mulher, você tem muito sapato. Ela falou, não tenho, não. Até ela, na verdade, ela nem é minha amiga, ela é a esposa do ex-chefe meu. A senhora tem muito sapato. Ela, não tem. Aí ficou nessa discussão. Aí um dia ela foi contar, né? Ela falou, nossa, todo mundo fala que tem muito sapato, eu vou contar. Ela tinha 60 pares de sapato. Pra quê, né, gente? Né? Centopeia, né? Não é. Até o esposo dela falava que ela era centopeia. O que acontece quando a gente tem esse exagero de coisas, né? Ou que a gente, no caso da modelo, ela ficou fixada, só ia ser feliz a partir daquele momento. As coisas não caminham sempre da forma que a gente planeja e estraga, né? Então, às vezes você tem... Agora, quem aqui que não aconteceu isso na pandemia? Pandemia, todo mundo em casa, ninguém pode sair. Aí ficou tudo guardadinho lá. Aí a hora que você foi pôr a sandália, a sola ficou pra trás, não foi? A blusa, a hora que vestiu a jaqueta, esfarelou. Eu estraguei um monte de coisa minha. Não foi todo mundo aconteceu isso? Então, gente, bem material é perecível. Agora, o que a gente faz pro outro, isso não. Isso marca a gente pra sempre. Então, não adianta a gente encarcerar nossa felicidade, nossa evolução, quando eu tiver. Quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Esquece, tá? Vamos olhar. Quando eu tiver, não. O que eu tenho? O que dá para fazer agora? É assim que a gente tem que trabalhar, tá? Observa o infortúnio de quantos que agrilhoaram a paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo semelhantes em vítimas dos desvarios que as confiaram insanos. Então, aqui 2 coisas. Agora, aqui está falando da posse do sentimento, que também é uma posse muito perigosa. Gente, ninguém é dono de ninguém. Principalmente as mamães, né? A gente acha que a gente é dono do filho, que a gente controla, que o filho vai ser o que a gente quer. Não vai, né? Nós somos espíritos únicos, livres. Cada um vem aqui com o seu jeito, com a sua mala que a gente traz de outras encarnações. Cada um vai colocar as suas novas bagagens nessa vida. Então, o que nós como pai e mãe temos que fazer? Orientar, né? Falar, olha, se você for por aí vai dar errado, porque a gente sabe que vai dar errado. Então, é dar educação, é dar uma base religiosa, dar uma base amorosa. E aí é com eles, né? Tem que deixar cair, levantar, chorar, não tem jeito. E nos relacionamentos afetivos também. A gente não é dono de marido, o marido não é dono da gente, ninguém é dono de ninguém, né? A gente está se ajudando, se apoiando, caminhando junto. Grandes tragédias acontecem na humanidade por conta desse sentimento de posse. Grandes, né? A gente vê aí, felizmente, um matando o outro, um roubando o outro por causa de, né, de ciúme, de loucura, de sentimento. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio. E tem gente que não quer ficar triste sozinho, né? Falar, eu me ferrei, agora eu quero outro, agora deixa comigo. Isso daí também, gente. Aí, além de você responder pelo mal que você está fazendo a você mesmo, você vai responder pelo mal que você fez pelo outro. A conta é dobrada. Então, se a gente não vai conseguir andar muito certo, pelo menos observa o tanto que isso vai atingir o outro. Porque pelo menos você paga só a sua conta, não paga do coleguinha. Suponham-se donos das criaturas que amavam e ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sobre o golpe homicida. Julgam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias da fome e vínculos da morte. Tem um livro, pessoal, que chama Há 2000 Anos. Quem tiver oportunidade de ler esse livro,
é uma das vidas do Emmanuel, é uma vida que o Emmanuel foi um senador romano. E nesta vida que ele foi senador romano, ele viveu na mesma época em que Jesus viveu, né? Então, que Jesus estava pregando. E aí tem um momento lá do livro que eles estão conversando e um dos soldados fala, olha, tem um homem de Nazaré chamado Jesus que ele está dizendo que nós somos iguais. Aí eles falam, o quê? Nós somos iguais? Como assim? Os escravos são igual a gente? Essa moda dessa ideia dele pegar, ferrou, vou ficar sem escravo, sem minhas coisas, né? Então, nós, enquanto humanidade, nós já tivemos até esse pensamento de achar que o outro ser humano era um escravo, era um objeto, era um bem que era comprado, né? Comprar o outro. Então, nós já tivemos esse pensamento. Então, agora a gente está nesse movimento de se libertar disso. Então, hoje em dia, nós aqui no senso comum já sabemos, né, que a escravidão é um absurdo, é uma das maiores tristezas aí da humanidade, mas digo a vocês que ainda tem espírito por aí, num cantinho ou no outro, exatamente ainda com esse pensamento, né? Nós ainda temos empresários que, porque dão uma ordenada ali para a pessoa, acha que é dono dela. Então, a gente, né, tá evoluindo ainda, a gente ainda passa por isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, como que a gente trata o outro. Então, essa lição está falando justamente disso. O que você faz com os seus bens materiais? Porque o dinheiro, ele dá poder para a gente, né? O que você faz com esse poder? Como é que você trata aquele que está abaixo de você, necessitando do pouco a mais que você tem? Presumiam-se mandantes, exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos, enseguecidos da megalomania do poder transviado, agravaram junto de si perigos da ignorância e os processos de crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos, com imenso trabalho a fazer para a sua própria libertação. Então, hoje, muitas vezes a gente vê um irmão nosso numa situação de vida muito difícil, né? Nascendo em locais aí remotíssimos, sem a menor condição, sem o mínimo da higiene, o mínimo da alimentação, o mínimo que um ser humano precisa para viver. Aí, quando a gente olha para trás e lê livros como Há 2000 anos, ou quando a gente olha para a nossa própria história, a gente começa a entender, começa a fazer sentido dentro da lógica da roda das reencarnações, porque determinadas pessoas vivem numa miséria tão grande. Porque são espíritos que estão passando por essa lição, que em algum momento fizeram muito mau uso do dinheiro, da posse, da beleza. E agora não é um castigo de Deus, mas uma opção do próprio espírito vir passar por essa dificuldade para que ele sinta na pele o que é estar na extrema pobreza, na extrema, né, falta do material, para que numa próxima vida ele consiga não errar mais tanto. Então nós, que não estamos nem muito lá, nem muito cá, né, nem na miséria extrema, nem na riqueza extrema, mas que a gente tem o básico, assim, a gente tem o necessário, até um pouco mais, né, gente? A gente tem o necessário para viver, que a gente aprenda a ser grato, que a gente aprenda a fazer bom uso daquilo que a gente tem. Porque a hora que a gente voltar para o plano espiritual, lá fica tudo para trás de novo, né? E tem, hoje em dia também isso, graças a Deus, já, mas há 20 anos atrás, quando eu me tornei espírita, tinha muito assim, o que você era na outra vida? Todo mundo era Cleópatra. Deve ter tido umas 500 Cleópatras. Ninguém falava que era um escravo, que era um pedinte. Não, eu era Cleópatra, eu era a rainha, a princesa, o príncipe, né? Então, que a gente lembre, né, que sim, em algum momento da vida a gente pode ter sido, sim, uma princesa, tá numa posição muito alta, mas também a gente já teve embaixo, a gente já teve em todas as posições, e hoje a gente está numa posição
e na próxima vida a gente pode estar ou mais para baixo ou mais para cima. A gente também não sabe. Vai depender não só das nossas escolhas, mas também, gente, depende das escolhas dos espíritos que a gente ama e que nos acompanham. Porque o nosso livre-arbítrio também está influenciado por isso, né? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês, trazendo essa linha de raciocínio? Eu vou fazer um monte de coisa aqui nessa vida, eu não quero nem saber. Na próxima eu venho e pago tudo, né? Tá bom. Como que eu vou pagar tudo? Quem vai vir comigo vai topar? Será que eu vou ter um espírito bondoso que vai topar ser minha mãe de novo? Será que vai ter algum espírito bondoso que vai topar vir meu companheiro de novo? Então, não é bem assim só, não tem um monte de gente esperando para fazer nossa vontade, não. Nós também temos que colaborar com aqueles que andam com a gente. Então, a gente tem quem é casado, tem um companheiro, tem a companheira, tá ali também dividindo as vontades junto. Tem os filhos que a gente aceitou a ter para guiar, tem os trabalhos voluntários que a gente se propõe a fazer, tudo um depende do outro, não é verdade? Nós temos a Casa do Caminho. Nós tivemos pessoas lá atrás, a Rô, o Mark, se dispuseram a abrir uma casa espírita para abrir a porta para a gente vir aqui falar do Evangelho, entendeu? Então, a gente está sempre um dependendo do outro. Podia ser que se eles não tivessem tido essa coragem, nós não tinha Casa do Caminho hoje. Tinha ter que caçar outra porteira. Né? Então, a gente vai dependendo um do outro. Então, a gente não pode ficar deixando as coisas para muito depois, porque a gente não sabe como será esse depois, certo? Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmo, com imenso trabalho a fazer para sua própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te se assenhorares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera, que te felicite o caminho entre os homens. Recorda o apóstolo Paulo, que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo e manifesta que nenhuma delas poderá levar dele. Esse negócio de comprar terreninho no céu é mentira, espero que todo mundo já saiba disso, né? Não tem terreno vendendo lá no plano espiritual. Quando a gente desencarna, a gente fica dependendo da bondade de espíritos mais evoluídos que nós para nos recolher, para nos ajudar, para dar um cantinho para a gente lá na espiritualidade, para a gente prosseguir com as nossas tarefas. E quando a gente melhora lá, a gente ajuda o outro que chegou daqui e assim por diante. Então a gente tem que ter consciência que tudo isso que a gente tem é emprestado, a gente tem que ter consciência e gratidão e fazer bom uso do que a gente tem de bens materiais. A gente tem que saber dividir direitinho, que como eu exemplifiquei aqui para vocês, porque acho que todo mundo passou por isso, né? A gente guardou as sandálias lá na pandemia, na hora de usar estava tudo esfarelado, então que a gente saiba dividir, que a gente dê para o outro aquilo que sirva para o outro, né? Que eu também, as sandálias esfareladas foi tudo por lixo, porque se não dá para mim, não dá para o outro, né? Então a gente tem que ter essa consciência de usar bem os bens materiais, de ser grato e lembrar, não adianta montar um monte de coisa. Isso não vai trazer nossa felicidade. E tem uma frase que eu adoro, né? Que fala assim, que o pouco com Deus é muito. Isso é tão verdadeiro, porque tem gente que tem muito e faz muito pouco. E tem gente que com muito pouco faz muito. Então que nós saibamos fazer com muito pouco, muito. Né? Que a gente consiga fazer essa transformação na vida da gente. A gente não fica esperando amontoar um tanto de coisa para fazer as coisas, não, porque a vida vai passar e a gente não vai fazer nada. Então, todo dia eu convido vocês a refletirem o que vocês têm. Olha para a casa de vocês mesmo, né? O exercício que, para mim também, todos nós vamos olhar para nossa casa, o que eu tenho aqui, o que dá para eu dividir, que nem aí o Dia falou da questão do alimento. Será que eu não tenho aqui
uma lata de milho para levar lá numa cesta básica, sei lá, 1 quilo de sal? Será que eu não tenho agora nesse inverno uma blusa que eu não vou emagrecer, que não fecha os botões, mas que tem alguém mais magrinho que eu que está com frio, que eu não tenho alguma coisa para fazer, que eu não tenho alguém para ligar? Sabe aquele pessoa, faz um tempão que eu não ligo, fala, oi, como é que você tá? Tudo bem? Ligando para bater um papo. Se a gente não tem alguém, às vezes, dentro da nossa família, que está, às vezes, doente, precisando de uma sopa, que a gente pode fazer e ir lá levar, né? Então, todo dia a gente tem que refletir, se não tem alguém perto da gente, precisando de um socorro, que é a gente que pode prestar. Então, todo dia a gente tem que fazer essa reflexão, porque eu tenho certeza que pelo menos uma vez no mês, nem todo dia, nem semana, uma vez no mês, a gente vai conseguir ser bom para alguém. Não é difícil. E aí, daí para frente é só sucesso, né? Porque aí a gente vai aprendendo, aquilo vai ficando natural. Mas se a gente não reservar esse tempo para parar e pensar nisso, o que eu tenho e o que eu posso fazer com o que eu tenho, a vida passa e a gente não faz nada. A gente não ajuda ninguém, tá? Então, é o de grão em grão que a galinha enche o papo. Eu falo, pessoal, eu não gosto de ler. Uma página por dia, quando você vê, em um mês você leu 30 páginas, em 2 meses você leu um livro inteiro e por aí vai. Um pouquinho por dia. E assim é com a nossa vida e com os nossos bens materiais. Certo? Muito obrigada. Se vocês deixarem, eu faço outra palestra. Porque falar é muito bom. Muito obrigada, viu, gente, pela paciência e pela audiência. A gente que agradece. Pessoal da live, corre lá para pegar a minha. Nesse instante, então, vou pedir a ajuda de vocês aqui do salão. Nesse instante, então, nós vamos envolver a Rosilene com muito amor, que vai fazer por nós as vibrações e vai direcionar também a fluidificação das águas. E nesse momento, vamos vibrando uma luz verde, saindo muito forte, uma luz de cura, que vai envolvendo o nosso planeta. E nesses últimos dias vem passando por algumas provações, que possamos vibrar discernimento aos dirigentes dos países, principalmente aqueles que se encontram em guerra. Vibremos amparo, amor, acolhimento às pessoas, crianças que se encontram em situação de rua. Vibremos muita saúde para aquelas que se encontram doentes em camas de hospitais ou nas suas próprias casas. Vamos vibrando muito amor que possa chegar a quem precisar. Vibremos em especial ao Sr. Sidney Silva, que desencarnou hoje à tarde, que ele possa ser recolhido por nossos irmãos espirituais. E vibremos muito amor à sua filha e família, Elaine. Vibremos muito acolhimento, muito discernimento e paciência a nós mesmos. Vamos vibrando pela unificação das religiões em torno do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos pedindo também que a equipe espiritual coloque em cada garrafinha de água o remédio necessário, aquilo que ela precisa, que possamos encontrar nessa água o conforto que viemos buscar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, pessoal da live. Aproveitando uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal. Quem puder, né? Nós fazemos as nossas lives ao vivo pelo Facebook. E agora o Facebook não está mais deixando gravadas as nossas palestras. E agora nós temos um canal no YouTube. Então, quem puder entrar, se inscrever, dá um joinha, dá um likezinho, para que a gente possa ter, nós tendo 1.000 assinantes. 1.000 assinantes, né? Aí nós vamos começar a conseguir a fazer as lives pelo YouTube. Então, quem puder,
entrar lá na nossa página, no AECVV, né? Se inscrevam, né? E o pessoal da live também indique para as pessoas, tá bom? Obrigada, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.